E o tema da nossa mensagem nesta noite é Eu Preciso de Amor. Eu preciso de amor. Aí eu mandei a mensagem para o pastor Marcelo. Pastor, a mensagem vai ser Eu Preciso de Amor. Ele já mandou um coração para mim. E aí eu aproveitei o coração e já coloquei aqui também, né? O coração, eu preciso de amor. E quem é que não gosta de ser amado? Quem gosta de ser odiado aqui? Levante a mão. Quem gosta de ser odiado? Acho que ninguém, né? Todo mundo gosta de ser amado. E nós precisamos ser amados e amar também. Porque Deus nos amou primeiro. Amém? Ele derramou o seu amor em nossas vidas. E pensando nesse tema que Deus colocou no nosso coração, eu pensei em alguns textos. E o texto que mais se aproxima deste amor de Deus, na minha visão, é João 3,16. Só que aí eu busquei um outro 3,16. E nós vamos ver aí na sequência, no slide, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Quero convidar a igreja a ficar em pé à medida que for achando, para nós lermos a palavra do Senhor nesta noite. 1 João 3,16, um outro 3,16, que também fala do amor de Deus, pela mesma pessoa que escreveu lá o Evangelho. Aqui também ele colocou, e aí acabou ficando, né, o mesmo número, aqui depois pelos copistas, aí, o pessoal que organizou a Bíblia. Então diz assim o seguinte, a palavra de Deus: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo teu amor demonstrado para nós, ó Deus, através do nosso Salvador, teu Filho Jesus. Pai, eu quero neste momento orar ao Senhor e pedir a direção do teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, expor aquilo que o Senhor deseja aplicar em nossos corações. Pai bendito, abençoe os irmãos que estão aqui, ó Deus, os ouvintes, aonde quer que essa mensagem chegue, que ela venha encontrar, ó Deus, corações sedentos pelo teu conhecimento e pelo teu amor. Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, abençoe o teu pequenino servo que vos fala, que carece das suas misericórdias e do teu amor, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Amados irmãos, aqui eu coloquei uma conversa aí no Instagram, que o apóstolo João mandou aí para mim uma mensagem no Instagram, e aí eu fiz questão de printar a tela e colocar aí para os irmãos verem, né? Então, ele mandou esse texto para a gente, e aí eu respondi, né? Olá, apóstolo João. Obrigado por compartilhar o amor de Deus por mim. Compartilhe mais esse amor para que eu possa replicar aos meus irmãos, por favor. A tecnologia, ela nos aproxima e João, ele deixou uma mensagem retórica, onde repete algo que é bem típico de suas palavras. Ele fala sobre o amor. E nós encontramos aqui em 1 João 3,16 uma mensagem muito importante que, além do amor demonstrado por Deus a nós através da pessoa de Jesus Cristo, nós conhecemos o amor e devemos amar uns aos outros. Devemos nos amar. E qual é a maneira de nos amar? Qual a maneira de nos amar? Dando a nossa vida pelo irmão, pela irmã. Forte, não é? É forte. Por quê? Isso aqui
esse amor, o ágape, é um amor que a gente não compreende. Tá? É um amor incondicional, um amor que a gente não compreende. Estava aqui pensando, enquanto estava rolando o culto, os louvores, as leituras, e pensando como Deus é maravilhoso. E eu estava vendo um vídeo hoje de um homem, na sua época, na década aí, na década não, né? Lá atrás, já no século XVII, século XVIII, o homem mais rico do mundo naquela época, e ele até escreveu um livro, e o Evangelho da Riqueza, não sei se vocês conhecem esse livro, já ouviram falar, o Evangelho da Riqueza. E uma das coisas que ele defendia dos seus pontos era que a pessoa, aquilo que é a mais, aquilo que sobra daquilo que ele precisa, ele deve repartir com os outros. E aquele homem, com esse pensamento, ele foi o homem mais rico do mundo. E das suas ofertas, dos seus auxílios à comunidade, foram mais de 3 bilhões de dólares no decorrer da sua vida, depois que ele ficou rico. Ele era um homem que passou por guerra mundial e ele aplicou o seu conhecimento na questão do minério. Ele era minerador. E aí ele foi... Eu não sei se ele era crente, mas essa é algo que a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer nas nossas vidas para o próximo? O que eu posso fazer? E João aprendeu de Cristo. E ele tinha um objetivo em escrever esta carta, em 1 João. Ele tinha o objetivo de mostrar o amor e relembrar do amor. O apóstolo do amor, né, como assim a gente costuma conhecer João. João, então, ele aprendeu de Cristo o amor de Deus. E esse é que diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Este é o amor que Deus deixou em Cristo. Amai-vos uns aos outros. João aqui, ele estava praticamente que, já acredito que com idade avançada, uma pessoa muito conhecedora, e ele meio que implorava de forma bem carinhosa: filhinhos, amai-vos uns aos outros. O amor aqui que João ele usou em 1 João 3,16 é diferente de João 3,16. Eu fiz a pesquisa e é diferente. Tá? Então, o amor utilizado agora aqui em 1 João 3,16 é o amor ágape, mas no sentido fraterno, na questão do filéus, o amor de irmão, a afeição, boa vontade, amor, benevolência e um banquete de amor. Imagine só você, um amor rondando e pairando no ar. O amigo mais próximo que eu tenho que o amor rondou no ar, bem próximo, né, desse nosso tempo contemporâneo, foi o Miltinho. O amor está no ar. A gente brinca com o Miltinho, né, porque a gente gosta do Miltinho. Então, você que é casado, o amor um dia, o seu olhar ficou um coração igual do Chaves. Pela Pati, né? A Pati. Pela Pati. Às vezes eu paro, me pego olhando para a Michelle e ela... O que foi? Não, eu só estou admirando, contemplando a beleza. É o coraçãozinho. Será que você tem feito isso pela sua esposa? Contemple aquilo que Deus te deu. Mas além disso, nós temos que contemplar a beleza de Deus no nosso meio, entre nós, os irmãos. Aqui, João está falando do amor fraterno, como eu disse. E note, a igreja tem esse amor.
Amém? A igreja tem esse amor. Pois Deus derramou este amor em nós. E o amor de Deus derramado em nós chama-se Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu para morrer por mim e por você. Pessoas que não merecem nada. Mas é por amor, é por graça, um favor imerecido. Deus nos derramou este amor. Alcançando novos crentes em um novo tempo. É o tema anual da nossa igreja. Mas como eu posso alcançar novos crentes se eu não amar? Irmãos, eu já disse isso aqui. É bom repetir porque quando a gente repete, a gente aprende, né? Então essa é a metodologia para ensinar as crianças, é um método de repetição. Então eu quero repetir novamente, o que é o amor? O amor, ele não é sentimento. O amor é uma posição, você define, você decide amar o próximo. Você decide amar a sua esposa, o seu marido, você decide amar aquele que está caído lá na sarjeta. Você decide amar. Irmãos, às vezes eu fico com o coração apertado de não saber o que aconteceu com o alemão. Alemão era um homem, ou é um homem, né? Então a gente não sabe o que aconteceu com o alemão. O alemão ele era morador de rua lá em Santo André. E ele sempre passava na pizzaria, a gente tinha pizzaria na época, ele sempre passava na pizzaria e ele pedia alguma coisa para comer, restos lá, alguma coisa tivesse lá para... Então a gente sempre fazia uma esfirra boa para ele, tudo novinho, como se estivesse vendendo, e dava para ele. E às vezes ele estava lá no farol, às vezes ele estava triste, a gente trazia para a pizzaria, ficava conversando com ele, aqueles dias que não tem movimento. E a gente falava sempre do amor de Deus para ele. Impressionante. Ele conhecia muito bem, até mais do que eu, o Evangelho. E estava lá. O que aconteceu com aqueles que o cercavam, que apresentaram o Evangelho para ele? Certa feita, eu estava entregando sopão lá em Guaianazes e nós encontramos um homem que estava faminto. Comeu até 2 marmitas lá, duas sopas ali. E a gente conversando naquele momento, porque entregar sopa é interessante. Você não é somente chegar a entregar igual se você fosse um entregador do delivery. Não, você senta com a pessoa, ela está sedenta de conversar, de abrir o coração. E aquele homem falou, olha, eu sou crente, da igreja tal, de tal lugar. A gente procurou a igreja, procurou tudo para saber, porque assim, ele veio para São Paulo e não conseguiu voltar. Perdeu contatos com todo mundo. No final da história, o irmão conseguiu contato, conseguiu entrar em contato com o pastor, aí eu não sei depois o decorrer, mas é interessante. E a gente só faz essas coisas, só vivencia essas coisas se a gente tiver amor pelos perdidos. Amor por aquelas pessoas que precisam. Aí sim, nós podemos falar, eu sou um missionário. Irmãos, é fácil eu pegar um dinheiro, botar no gasofilácio aí, ó, para missões. É fácil. Estou falando que não deve fazer isso. Deve fazer sim, porque as missões precisam de recursos. Mas, irmãos, nós precisamos alcançar novos crentes num novo tempo. Mas para alcançar novos crentes, nós precisamos amar. Precisamos amar a Cristo. Porque se estamos em Cristo, nós fazemos a vontade de Deus. Porque Ele é a manifestação de Deus a nós. Então, é importante demonstrarmos amor às pessoas que são alvos do amor de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, agora eu já percebi que a minha introdução já foi um pouco comprida. Já deu uns 15 minutinhos. Então, assim, eu não vou assustar os irmãos, tá bom? Eu tenho somente 6 P's dos filhos de Deus. Se não der tempo hoje, a gente continua outro dia. Mas eu
eu vou ver o que eu consigo fazer, mas são 6 P's dos filhos de Deus. Podemos destacar aqui quantas vezes João falou sobre o amor. Em 1 João, ele usa a palavra pelo menos 15 vezes. 15 vezes. A igreja precisa lembrar que tem esse amor. Esse tema deve ser um tema constante no meio da igreja. A igreja precisa entender e aplicar e ser igreja amorosa. Porque não adianta eu falar que eu amo e ficar na minha, com frieza. Quem ama, vai lá e demonstra. Nós vamos ver aqui no decorrer dos P's da mensagem, tá bom? Então, a igreja precisa, é por isso que tem tanto o amor expresso na Bíblia, para entendermos e fixarmos. Lembra, de novo, repetição? Então, João repete pelo menos 15 vezes a palavra amor, que é para afixar. Principalmente no tempo em que o amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade, como a gente viu aqui a leitura inicial, Mateus 24:12. E as pessoas, elas precisam conhecer este amor. Ou seja, quem são as pessoas? Todo mundo. A gente não consegue estar lá no Amazonas. Tem o pessoal lá no Amazonas, então nós precisamos orar por eles. Graças a Deus nós não estamos nessa situação tão de calamidade como eles. Mas devemos orar para que isso não chegue até nós. Devemos orar para que nós possamos estar fortes, segurando na ferramenta do Evangelho. No contexto aqui, João, ele vem falando sobre os filhos de Deus. Quanta responsabilidade dos filhos de Deus, não é? Então, ele vem falando dos filhos de Deus no seu capítulo 3 inteiro. Fiz aqui algumas anotações sobre os filhos de Deus. Então, o primeiro P que nós encontramos aqui, podemos tirar lição no versículo 3. Purificar-se a si mesmo. Então, o filho de Deus, ele deve purificar-se a si mesmo. Versículo 3. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que esperança? A esperança que está no versículo anterior, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A esperança de ver a Cristo, nós devemos nos purificar. Eu devo me purificar. Me purificar. E o que seria isso? Eu tenho que me purificar. O meu velho homem é bem saudável. O velho homem é bem saudável. E com isso, a luta é grande para que eu me purifique a cada dia. Lembra-se do apóstolo Paulo? Paulo falou, olha, o bem que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu desejo, esse é difícil fazer. Porque nós temos uma briga interna muito grande. Não é fácil. Só na dependência de Deus eu posso ter a sabedoria e força para andar, para amar a Jesus e andar próximo dele. Segundo aos Coríntios 7:1. Segundo aos Coríntios 7:1. Diz o seguinte: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Eu preciso me purificar. E Paulo ele está falando aqui sobre o jugo desigual. Ele está falando da purificação das coisas impuras,
nos separar, isso é a santificação, ser separado das coisas impuras. E versículo 18, já a parte B, não, 16, parte B. Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, temos que nos apresentar a Deus com os nossos corpos santos e irrepreensíveis. Vou aproveitar o tema da mensagem do pastor e já pregar a mensagem do pastor de amanhã. Entregue o seu tesouro para Deus. Entregue o seu tesouro para Deus. Por quê? Como você pode montar o seu tesouro? Purificando-se a si mesmo. Separando das coisas profanas. 2 Timóteo 2:21. 2 Timóteo 2:21. Segundo Timóteo 2:21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Se purificar do quê? Versículo 16. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes corrói como um câncer, entre os quais estão Irineu e Fileto. Aqui ele deu o nome já do cidadão que estava causando um conflito lá, né? E olha só, esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Então, cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. Cuidado com as falsas doutrinas. Separe-se disso, purifique-se disto. Separe-se, porque você vai ser um vaso de honra. O que é honra? Honra é colocar alguma coisa em destaque. Isso é dar honra, colocar em destaque. Por que nós honramos a Deus? Colocamos Ele em destaque. Ele, Jesus Cristo, é o centro do nosso culto, amém? O nosso culto tem que ser cristocêntrico. Todo louvor e honra deve ser dada a Cristo. E Ele é a função, a meta, o objetivo de nós honrarmos. E nós só queremos um destaque, dar destaque a um vaso bonito. Não é verdade? Sabe aquele vaso de barro sem cor, sem nada? Muitas vezes ele passa desapercebido, mas quando é bonito a gente coloca lá na prateleira e aí é o vaso de honra. A gente está falando aqui do contexto, da explicação do que Paulo deu aqui a Timóteo. Então, é uma posição de destaque. Tiago 4:8. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Tiago ele está aqui falando sobre algo interessante, que mãos, primeiro, implica na ação de fazer. Com as mãos fazemos muitas coisas. Se a gente for parar para analisar numa estatística, quantas coisas nós fazemos com as mãos?
no nosso agir diário, eu acho que pelo menos 90% do que a gente faz com a mão. E a mente? Voz de mente dividida, dubialidade de pensamento, vontade de fazer o que é de Deus e do mundo. Como, aqui não tem nem Raimundo não, né? Como eu costumo dizer, o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Nada contra os Raimundos, tá? É só para ter uma... só para rimar. Então, nós temos que nos purificar disto. Irmãos, como já foi falado aqui de púlpito, a pandemia não veio para provar quem é e quem não é. Porque quem é, é. Não é por causa da pandemia que vai ser melhor ou não, crente. Não é. Mas, amados irmãos, nós devemos nos purificar e sempre lembrar do que Deus quer de nós. Então, primeiro P, purificar-se a si mesmo. E o coração, aqui, para finalizar, Tiago. Coração é da onde procede os sentimentos. A gente teve aula de manhã sobre o coração, de quarta-feira, aí o pastor já falou que deu esse estudo. Então, o coração é da onde procedem os sentimentos, a fonte da vida. E ele estimula as ações. Então, o nosso sentimento é que nos estimula a fazer algo. Então, só sai da minha casa para vir para o Garcia por amor a Jesus e amor aos irmãos. Porque eu quero estar bem aonde eu estou. Vocês acham que lá em Indaiatuba não tem igreja? Ó, o que mais tem lá é igreja, como diz o outro. Lá, no mesmo quarteirão, tem uma igreja, um açaí e uma academia. Em Indaiatuba é assim, uma igreja, uma academia e um açaí. É o que mais tem lá em Indaiatuba. Então a igreja lá não falta. Praticamente no quarteirão de casa tem uma igreja batista. Então assim, seria cômodo ficar. Mas não. Eu estou aqui com a minha família por amor a Jesus e amor aos irmãos. Por amor à obra. Nós precisamos, amados irmãos, fazer a obra do Senhor. Mas primeiramente temos que purificar-se a nós mesmos. Aqui está falando um pecador, irmãos. Um pecador, confesso. O réu confesso. Mas nós precisamos nos purificar. Eu estou no mesmo pacote, viu? A purificação, ela é progressiva e contínua. Ela não para. E ela é progressiva e contínua. Eu tenho que me purificar. O meu velho homem é bem saudável, como eu disse aqui. Só na dependência de Deus, então, eu tenho sabedoria. Segundo P, permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, amados irmãos, é uma tarefa não muito fácil. Eu não estou falando aqui de religião. Estou dialogando com uma pessoa lá no shopping, a Michele sabe quem é, e ela teve uma decepção amorosa com um crente. E isso afastou-a de Deus. Afastou ela. Ela não quer saber, não quer ouvir de Deus, não quer ouvir de Jesus, não quer ouvir de igreja. E eu tenho conversado com ela e eu espero que que o Espírito Santo já esteja tocando na vida daquela mulher. E nós precisamos, eu tenho falado para ela, você precisa de Cristo, não de igreja. Se você tiver Cristo, Cristo vai te conduzir a uma igreja. Mas se você pensar na igreja, amados irmãos, quantas pessoas, como nós somos falhos. Se nós colocamos a nossa esperança no pastor Marcelo, se um dia ele tropeçar, a gente vai se decepcionar e vamos sair da igreja. Eu não estou aqui julgando, eu não conheço ninguém que saiu da igreja, tá? Eu não conheço. Pode ser que tenha alguém que saiu que eu conheço, mas eu não sei. Irmãos, tem que ter um motivo muito forte para você deixar aquela congregação. Eu saí da igreja em São Paulo por questões óbvias. Questões óbvias. Mas, quando nós paramos
e olhamos para as pessoas da igreja, nós nos decepcionamos. Eu estava conversando essa semana também, por questões de ética, não vou falar nome algum. Existem irmãos que saíram da igreja por questões de ego, de conflito. Poxa vida, isso não deve acontecer. Não deve acontecer, amados. É tão ruim quando a gente já conhece os irmãos e não vê o irmão aqui na igreja e de repente fica sabendo que saiu por questões bestas, bobas, por ego, por questões pessoais. Não é assim que deve acontecer. Nós devemos permanecer em Cristo. E Cristo nos posiciona em uma igreja, em uma eclésia. E eclésia chamados para fora. Chamados para anunciar. O pastor bem disse aqui, nós não estamos aqui por outro motivo que não seja anunciar o reino, trabalhar para o reino de Deus, o reino de Cristo. Não é. Você não foi salvo para ficar esperando deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não! Irmãos, você foi chamado, você foi recrutado por Jesus. Lembra os discípulos? Os apóstolos, quando Jesus convoca os discípulos, os 12, eles foram convocados para trabalhar. E você é um discípulo, você foi convocado para trabalhar. Não esqueça disto. Quem aqui trabalha em empresa e tem aquele dia a dia, já aconteceu comigo, de estar numa empresa e não ter o que fazer. É horrível essa sensação. A última vez que eu tive isso deve ter mais de 10 anos. Eu estava ali na empresa e determinado dia cheguei lá, não tinha um computador, eu não tinha o que fazer. Aí eu já liguei, já juntei o pé com a bola, falei, vou ser demitido. Irmãos, se você não tem o que fazer na empresa, você é demitido. Imagine só se Jesus demitisse quem não faz nada para o reino. Ia ser ia dizimar. Muita gente ia morrer, porque o mandar embora de Cristo é chamar para si. Quem quer ser chamado para si agora? Amém. Tá vendo, pastor? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é essa a história? Irmãos, eu não vou ser hipócrita, não. Eu não quero morrer agora, não. Eu quero encontrar com Cristo. Mas no arrebatamento da igreja, de preferência. Porque a gente tem muito a fazer. Você tem muito a fazer. Tem muito, então permaneça em Cristo. Se você permanecer em Cristo, você vai longe. Se você permanecer na igreja batista bíblica, você vai ficar aí. Lembre-se disso. Entenda. Eu não vou falar de religiões, eu estou falando da nossa... Eu estou falando de mim, eu estou falando da nossa casa. Porque não é ético eu falar mal dos outros. Tem que falar da nossa casa. Tem que consertar a nossa casa, o nosso jeito de estar. Segundo João 9, vamos ver lá. Segundo João 9, é só pular aí algumas folhas. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Permaneça em Cristo. Se você permanece em Cristo, persevera na doutrina de Cristo, você é de Cristo, você tem o Pai, você tem tudo a seu favor. Você tem tudo a seu favor. João 15. Não, vou primeiro João 2, 28, que já está aqui do lado, que aí fica mais rápido, né? 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, olha ele aí, de novo, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Olha a importância de estar e continuar em Cristo.
Permaneça em Cristo. Permaneça. Agora sim, João 15. João 15, 4 a 10. Aí a gente vai ler só alguns por causa do nosso tempo. Gostaria de ouvir algum irmão falando assim, não, pode ler tudo aí, vai, prega, prega. Mas tá difícil. Não tem, eu vou ter que dividir, pastor. Não vai ter como, vou ter que dividir, senão os irmãos vão daqui a pouco começam a levantar para ir embora. João 15, a minha mãe é assim, viu? Minha mãe, quando a gente estava lá em Vila Rosa, olha, era mais ou menos umas 2 horas para chegar em casa. Então assim, o culto acabava às 8h30. Quando dava 8h35, a gente ia embora. Porque o ônibus passava e depois era quase 1 hora depois para passar o próximo ônibus. Aí era quase 2 horas para chegar em casa, então a gente ia. Né? Então era complicado. Mas aqui tomara que não tenha ninguém assim, nesse sentido. Porque 8h30 já foi. 4 a 10, 15, 4 a 10. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Vamos para o 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Permanecer em Cristo é dar muito fruto. É dar muito fruto. E Jesus Cristo, é Jesus falando aqui, ele fala o seguinte, que se não dá fruto, não serve para nada, vamos cortar e põe no fogo. Ah, eu não quero ser cortado, não. Então, permaneça em Cristo. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O que é isso? Se vocês continuarem fazendo aquilo que eu ensinei vocês. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha aí, quer ser discípulo de Cristo? Permaneça em Cristo. O que é discípulo? É aluno. Aluno que aprende do mestre. Será que nós temos aprendido do mestre? Olha só quantas coisas que passam desapercebidas muitas vezes. Então, amados irmãos, eu preciso de amor. Mas para eu ter o amor, eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso me purificar. Eu preciso permanecer em Cristo. E a palavra aqui, permanecer, é manter-se ao lado de Cristo, cada dia mais perto. Não partir, continuar a estar presente. A palavra aqui no original, permanecer, é não partir, continuar a estar presente. Como é bom estar presente na vida das pessoas. Eu gosto de que as pessoas estejam presentes. Eu gosto de receber visita lá em casa. Final de ano veio toda a rapa da Michelle, veio lá para casa. Agora eu vejo aquela churrasqueira vazia, as coisas lá lavadas, tudo limpo. Poxa vida, que saudade de estar na comunhão. Não somente na comunhão de comer. O gostoso é a resenha. Né? Gente, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Ninguém vai saber, só o mundo inteiro na internet. Eles são 11 irmãos, igual o pastor. É benção quando se junta, né, pastor? É benção, pastor Alexandre. Não é legal? É legal. A resenha corre solta. Aí tem os cônjuges, tem os filhos, e aí junta aquela turma toda. E não veio todo mundo, viu? Então a gente foi no Natal lá para Itaquá também. Olha, o pessoal não dorme não, viu? Tem assunto, não sei. Aí, não sei quem me falou, não sei como tem tanto assunto. Pois é, aí fica represado, né? Quase um ano sem se ver, represa os assuntos. Mas o problema é que sempre é o mesmo assunto. É sempre lembrando do passado. Dando risada do pastor pulando o muro lá para sair, lá pulando a janela. Ah, desculpa, pastor. Sua mãe que falou.
Então, terceiro P. Vamos para o terceiro P, que dá tempo do terceiro, e depois a gente faz mais 3 P's. Tá bom? Então, terceiro P. Então, primeiro é purificar-se a si mesmo, o segundo é permanecer em Cristo, e o terceiro é praticar a justiça de Cristo, versículos 7 a 9. Versículos 7 a 9. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos praticar a justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? É andar em retidão. Um andar reto, um andar em retidão. Uma vida pia, uma vida que agrade a Deus. Irmãos, eu já falei aqui no início. Eu sou pecador igual a vocês, até pior. Mas Deus é misericordioso e nós devemos andar em retidão. Por que eu falo isso? Que é para não desmotivar você, que você também tem jeito. Eu tenho jeito, você tem jeito, porque Deus é amoroso. Ele é santo e Ele quer a nossa vida santa, irrepreensível, reta. Após o meu acidente, eu não conseguia manter um andar em linha reta. Minha coordenação motora foi para o espaço. Eu andava meio torto assim, né? Andava meio... Não conseguia falar direito. Por isso que eu falo devagar. Então a gente tem que falar devagar, porque eu não consigo mais, né? E já fazem tempo, hein? Eu não sei nem quantos anos fazem que eu sofri esse acidente. Foi em 99. Faz a conta aí. 99. Então, irmãos, eu preciso praticar a justiça de Cristo, e praticar a justiça de Cristo é andar em retidão. Não julgar os outros, mas andar em retidão. Porque se nós julgássemos os outros, né? E a palavra de Deus fala que o peso que a gente julga o outro, a gente também é julgado. Então não julgueis para não serem julgados. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então, esse é uma verdade absoluta. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Você prestará conta daqueles que passaram pela sua vida e que você não anunciou Cristo. Você vai prestar contas. Mas a sua vida não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Não são eles que vão prestar contas da sua vida. É você que prestará contas de si mesmo a Deus. Lembre-se disso. Salmos 45, 7. Salmos 45, 7. Tu amas a retidão e odeia a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aqui é um salmo messiânico, onde aponta para Jesus, mas eu quero aplicar aqui que Deus ama a retidão, por isso nós devemos andar em retidão. Porque Deus ama. Devemos andar em retidão. Jeremias 23, 5. Jeremias 23, 5. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Mais uma profecia messiânica, onde aponta para Cristo e mostra que Deus, que o Senhor,
Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo, e nós precisamos aplicar a justiça, praticar a justiça de Cristo em nossas vidas. E como eu posso praticar a justiça de Deus em minha vida? Andando com Cristo, pois Ele é a justiça de Deus ao nosso alcance. Jesus Cristo. Apocalipse 19:11 está falando sobre aquele que vai julgar com justiça. Apocalipse 19:11. O amor de Deus glorificado. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus que julga e peleja com justiça. Lembra da frase que eu digo aqui sempre? Que eu peço a Deus para que Ele aplique a justiça dele sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que também cometem injustiça para comigo. Eu não me preocupo se eu fui... Lógico, a gente fica triste. Nosso coração, a gente fica triste, mas não abatido. Nós temos a paz de Deus, o shalom de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós temos a paz de Cristo. E isso nos dá conforto de esperar nele a justiça. Irmãos, nada fica impune. Nada fica impune. Deus aplica a justiça. Ore e pratique a justiça de Cristo. Meus irmãos, eu vou parar aqui no terceiro P. Vai faltar 3. Numa próxima oportunidade a gente vai continuar. E Deus abençoe os irmãos.